Ela enterrou o que tinha de carreira. Ah, outra coisa que falaram aqui, deixa eu falar uma coisa. Obrigado, Thelma, não precisa admirar nada. Deixa eu falar uma coisa que falaram aqui, foi o comentário que mais me chamou a atenção. Eu também senti uma coisa aqui, que ela, do jeito que ela chorou, lembrando que ela está chorando em 2020, tá? Isso acontece quando sai a matéria da revista Piauí, mostrando que o Mellen era um canalha, um assediador, um estu, né? Um psicopata, toda aquela mentira que a gente viu na revista Piauí. Então, deixa eu falar para vocês um comentário que saiu aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Parece que aconteceu alguma coisa com ela. Não sei quem comentou aqui. Parece que aconteceu uma coisa com ela que não foi o Otávio Mesquita. O que deu a entender foi que aconteceu alguma coisa com ela que desencadeou esse gatilho nela. E não foi Otávio Mesquita. Eu não sei o que aconteceu. Mas alguém comentou isso aqui e me chamou a atenção isso. Do jeito que ela chora, do jeito que ela fica, parece que aconteceu alguma coisa com ela. E que não foi Otávio Mesquita. Pedreiro. Gomes, foi você? Não parece? Parece, né, que aconteceu alguma coisa com ela. Ela está canalizando, não, ela somatizou, né? Ela somatizou alguma coisa do passado dela para o Otávio Mesquita. E o gatilho ela pegou no Otávio Mesquita, mas não foi com o Otávio Mesquita. Eu não sei, não. Vamos ouvir o Léo Lins, outro cara que eu simplesmente adoro, outro cara que é perseguido pela mídia, por todos esses lugares que eu trabalhei. Eu sempre falei assim, né? Quando um humorista ele é processado, ele é calado como eu e os pedreiros aqui. Quando ele é multado, ele é proibido de sair de uma cidade por causa de uma piada, é porque a gente já está vivendo num sistema de exceção, né? Num estado de exceção. Então, a gente fala hoje que a gente vive numa ditadura, eu acho que a gente já vive numa ditadura há muito tempo, né? Por causa dessa militância, por causa dessa lacração desgraçada. O Léo Lins, ele é um cara politicamente correto. E eu acho que o humorista, não me interessa o que o Fábio Porchat diz, não me interessa o que o Mellen diz. Para mim, o humorista tem direito de fazer piada com qualquer coisa, com criança com deficiência, com autista, com negro, com judeu no campo de concentração, não me interessa. O humorista, o humor vem do passado, ali do teatro burlesco, sabe? Do como chamava? O bobo da corte. O bobo da corte, ali no século XVI, XVII, ele era o único que podia tirar sarro do rei, ele podia passar a mão na bunda da rainha, ninguém podia mexer com o bobo da corte. Ele podia chamar o rei de idiota. Mas hoje, por causa dessa militância medíocre, a gente tem um humorista que é proibido de sair da cidade porque ele fez uma piada. Porque ele fez uma piada. A piada do Léo Lins estava na internet há 5, 6 anos. Aí a pessoa vai clicar, assistir, ele não falou com ela não foi no show dele, e aí ela vai falar que está afetada porque ela clicou naquilo. É a mesma coisa você entrar aqui em São Paulo, na porra do Cine Marrocos, e ver um filme pornô, e sair na polícia e fazer um BO, porque eu vi uma indecência naquele cinema. Aquilo é uma indecência, eu quero fazer um BO. Então, outro cara perseguido, né? Então, a gente tem o Danilo aqui, o Léo Lins, que acabou perdendo emprego, ainda não precisa, né? Tá rico.
E eu nem gostava do tipo de piada do Léo Lins. Hoje, onde ele for se apresentar, eu faço questão de entrar no... Como eu fiz o dia que a revista Cruzoé publicou aquela famosa capa, O Amigo do Meu Pai, que foi censurada. Naquele dia, eu assinei a revista Cruzoé. Eu já vivi na ditadura militar, eu sou dos anos 60. E se tiver que viver de novo, pelo menos eu vou tentar lutar, até tirarem esse canal do ar. Mas eu não consigo vencer os pedreiros. Incrível. Vamos ver o Léo Lins aqui. Proibiu o cara de sair da cidade por causa de uma piada. Isso aqui já acabou, gente. Boa noite, eu vou tentar ser breve, até porque eu estou bem cansado, fazem 2 noites que eu durmo muito pouco por conta de show e depois porque peguei um voo hoje cedo. Eu não estou no Brasil, nesses últimos 2 dias eu entrei pouco na internet, mais para postar o que era necessário, mas eu vi o vídeo da Juliana e quando eu vi o vídeo eu senti necessidade de falar algo. Porque ela falou do Danilo. O Danilo que, em poucas palavras, é um dos seres humanos mais incríveis que eu já pude conhecer na minha vida. Uma pessoa de caráter ímpar. Um sujeito honesto, justo, sincero, caridoso, empático. A lista vai longe. Mas esse nem é o motivo pelo qual eu disse que precisava falar quando vi o vídeo da Juliana. O motivo é a Juliana cometeu uma injustiça. Eu digo isso porque o Danilo já fez um vídeo também. Eu não vou ser redundante. Se você assistiu o vídeo, é muito claro e nítido que o Danilo ficou do lado da Juliana. Nesse caso, que envolve a Juliana e o Otávio Mesquita. Não apenas o Danilo, como o João, nosso diretor. Todos se colocaram a favor da Juliana. E eu digo que ela cometeu essa injustiça porque isso que o Danilo hoje tornou público, na época eu também tive ciência. E todos do programa que tiveram conhecimento, todos se colocaram do lado da Juliana. Todos procuraram fazer com que ela se sentisse bem, acolhida. Todos ficaram do lado dela. Que, aliás, diga-se de passagem, no programa nunca alguém foi obrigado a fazer algo que não gostaria. Não quero fazer isso. Mas talvez... Não quero. Não, então tá bom, então não faz. O bem-estar da equipe e individual sempre foi prioridade. Danilo sempre priorizou muito que todos ali estivessem muito à vontade, felizes fazendo o que faziam. Por isso, quando eu vi o vídeo da Juliana, eu fiquei triste. De verdade mesmo. Eu fiquei triste em ver a Juliana questionar o porquê algo aconteceu debaixo do nariz do Danilo e ele não fez nada. Talvez por ela ser preta e pobre, ainda trazendo uma questão racial. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu. Cara, o que tá acontecendo? Sério. Falou que só depois do caso da Calabresa, em 2020, que aí foram ficar do lado dela. E assim, eu vou falar algo agora aqui. O Danilo não foi ficar do lado dela em 2020. Não foi em 2020 que ele foi ficar do lado dela, não. Isso realmente era... E em 2016, de fato,
ele não foi ficar do lado dela. De fato, a grande verdade é que o Danilo foi ficar do lado da Juliana em 2012. A partir de 2012. Em 2012, ele já ficou ao lado dela. Quando isso é uma informação, eu nem sei se da maneira que eu vou falar, é uma informação que já foi comentada publicamente. É óbvio que o Danilo ter um papel na entrada da Juliana no programa, em 2012, quando estávamos na Band, ele tem um papel relevante nisso, óbvio. Mas talvez nunca foi falado publicamente o tamanho dessa relevância. Por quê? Nós estávamos na Band com outra produtora, era uma produtora nada a ver com SBT, era uma produtora argentina, foi feito um concurso para ter uma assistente de palco, e os produtores envolvidos nisso queriam outra menina. E a produção é que bancava o programa. Então era uma opinião de peso. Então, o Danilo não simplesmente falou, vamos com a Juliana, então tá bom, vai com a Juliana. Não. Ele precisou brigar pela Juliana. Ele falou, eu quero a Juliana, mas será? Não sei o que, eu quero a Juliana, mas talvez eu quero a Juliana. Em 2012, o Danilo já brigou pela Juliana. E mudou a vida dela. E ele brigou porque achou que ela seria o melhor para o programa. E de fato foi. Pelo menos até tempos recentes. Mudou a vida dela. Juliana, de fato, era uma pessoa pobre, que vinha de uma classe social com dificuldades, ascendeu, melhorou de vida, se mudou, comprou casa, melhorou a vida dos pais, ótimo, maravilha, maravilha. E aí eu vejo ela questionar se o Danilo ficou do lado dela e ainda trazendo uma questão racial em pauta. Eu falo, cara, não é possível. Não é possível. Eu acho que isso mostra o dano que uma lavagem cerebral e uma cegueira ideológica pode fazer com uma pessoa. Pelo menos, talvez eu queira acreditar que é isso. Porque o fato do Danilo ter ajudado, contribuído, né, ter tido um papel tão importante assim numa mudança de vida positiva na Juliana, e ela já ter sido grata a isso. Você veja que a entrevista com o Otávio Mesquita foi em 2016. No ano seguinte, inclusive nessa época de Páscoa, a Juliana falou pro Danilo, vamos fazer uma piada, fica eu e o ovo de chocolate, você fala, qual chocolate eu vou comer na Páscoa? Nessa época saiu notícias acusando o Danilo de racismo e a Juliana foi publicamente defendê-lo. Porque inclusive foi ela que sugeriu fazer a piada, então também nada mais justo. E eu lembro até de no camarim, ela publicou, defendeu ele, e ela conversando falou para mim, falou, porra, tô acusando ele de racismo por causa disso, uma bobeira, uma piada, eu que falei para fazer. Ela disse, gente, essa militância tá perdendo a cabeça, essa militância tá doente, avança para 2025. E assim, óbvio que eu não quero diminuir ou desmerecer a dor que a Juliana sentiu, que se você ouviu também os áudios do Danilo, é algo real, que ela realmente sentiu. E quando todos, houve todo mundo que tomou ciência disso, se colocou do lado dela, sem a menor sombra de dúvida. Filtrinho, em alguns vídeos você afirmava que o Danilo não sabia, agora disse que estava em contato com ele. Qual a verdade? Eu estava em contato com ele e eu não traio minhas fontes. O que ele falou para mim foi o que eu falei aqui. Ele falou que não sabia e eu mantive essa informação. Se ele tivesse me falado que ele sabia, eu também não publicaria, porque ele pediu para eu não falar. É isso que um jornalista faz com as suas fontes. Eu cumpro
o acordo que eu tenho com a fonte. Se a fonte fala comigo e fala, mas eu não quero que você publique nada, eu não publico nada. E ele falou para mim que ele não sabia, eu não questionei ele, não é esse o meu papel, né? Eu só mantive o que ele me falou e não publiquei nada do que ele falou. Sem a menor sombra de dúvida. De fato, depois, vendo o vídeo, você olha que o que o Otávio fez ali é completamente sem noção. Acho até que se ela apenas falasse, olha, tem uma coisa que ficou guardada comigo, eu quero tornar público, pô, eu me senti assediada, eu acho que quem olhasse ia falar, pô, realmente passou do ponto, houve um assédio. Mas parece que eu não sei o que aconteceu. E aí envolveu o Danilo, eu me senti compelido a precisar fazer algo, impulsionado a precisar fazer algo, porque não dá para passar uma injustiça desse ponto. E como eu falei, eu acho que talvez seja uma lavagem cerebral que fizeram nela, ou talvez isso seja eu tentando acreditar no ser humano. Talvez eu prefira acreditar que é isso do que saber ou crer que uma pessoa como a Juliana, por livre e espontânea vontade, trocou o apreço e o carinho que ela já teve pelo Danilo por desprezo e ingratidão dessa forma. Bom, é isso. Admirável, né? Admirável. Olha, gente, o que você falou? Tem dó da Juliana, ela errou feio em demorar tanto para reclamar. Então, Elisângela, eu vou voltar à minha opinião, agora é opinião mesmo. Alguma coisa aconteceu com ela. Eu sei que estão falando aqui que ela fez um aborto, né? Que ela teve um aborto. Eu não assisti esse Vênus. Não assisti esse Vênus, não sabia disso, mas não sei se é isso. Mas disparou assim, eu não sei, gente, eu posso estar errado, né? Eu vi algumas pessoas comentando aqui, eu achei o choro dela verdadeiro, alguma coisa aconteceu ali, eu posso ter alguma coisa, mas eu senti sinceridade no choro dela, mas não com relação a esse caso. Aconteceu alguma coisa na vida dela que fez disparar isso daí, e ela fez essa história toda. Eu dei aqui, né, que ela tinha reclamado em 2016, ela realmente reclamou em 2016. Como eu falei aqui, eu esqueci o nome dele aqui, e eu estava falando com o Danilo, espero que ele não reclame, não fique bravo que eu estou contando agora. Ai, meu saco, eu falei que tinha provas, o Danilo falou que ela falou com ele, tem troca de mensagens, ô capivara. Ela tem mensagens trocadas com o supervisor do SBT. Eu falei que ela não foi à direção. É difícil você conversar com as pessoas, né? Então, essa é uma outra pergunta que eu faço. Eu acho que ninguém instigou ela, não. Eu acho que ela não foi manipulada, não, o Alexandre. Eu acho que aconteceu realmente alguma coisa com ela e ela acabou somatizando e passando para o Otávio Mesquita. O que aconteceu com ela, eu não sei. Eu não acho que ninguém fez a cabeça dela, não. O Léo é seu vizinho de condomínio? Pô, que honra, hein? Eu sempre digo ao meu marido que eu não confio em ninguém. É muito difícil, né, Joel? Uma puta merda. Eu também acho. Alguma coisa aconteceu nela. Eu também acho. Só que ela somatizou e jogou no... Quando entra para a militância...
Então, Roberto, eu senti isso também. Só que ela somatizou para a pessoa errada, né? Dinheiro simples. Ana Cristina, hoje, processo, acho que você não é advogada, né? Óbvio. Processo de injúria, difamação, danos morais, assédio sexual, não dá dinheiro nenhum. Isso dá 20, 30 mil reais, quando muito. Às vezes dá 10, 15 mil reais. Isso não é dinheiro, ninguém fica rico com um processo desse. Queria agradecer muita gente aqui. Ontem o Danilo estava na página do UOL, porque ele botou o vídeo, né? Ele nunca está na página do UOL. O Danilo nunca está na página do UOL. Nunca. Exceto quando ele é processado, exceto quando alguém acusa ele de alguma coisa, ou quando o Universo acusa de alguma coisa. É o saco cheio disso, gente. Eu vi o que o UOL faz com o Danilo, né? Estou falando hoje porque eu tenho liberdade de fazer isso. Não sai matéria dele, tinha que brigar, mandar 10 e-mails, falar, escuta, o cara ganhou da porra do Pedro Bial, um cara ganhou da Globo, vocês não vão dar essa merda de matéria? Não dava. Quando o UOL pega ranço de uma pessoa, é sempre assim. E é sempre quem não é da militância. É só vocês olhar a home do UOL, gente. Olha aquela fileirinha de colunista, é todo dia a mesma pessoa que está lá. João Mesquita não é nada do Otávio Mesquita, não é nada do Otávio Mesquita. Vamos lá. Acho que a Juliana tinha direito de denunciar, mas o erro dela foi dizer que o Danilo não apoiou. Léo Lins não me desce de jeito nenhum. Tudo bem, é seu direito. Ela falou que tinha endometriose. É mais difícil, né, engravidar. Mas, por outro lado, diz que quando você engravida e tem nenê, você se cura da endometriose, né? Olha, queria convidar aqui o Ricardo Ventura, de novo aqui, nós, os feltrinos, para ele assistir o vídeo da Juliana e fazer uma análise. Aliás, ela já está praticamente empregada, tá bom? Vocês não sabem disso, mas já recebeu uma oferta de emprego numa produtora. Não pode, Liz. O juiz não pode interpretar essa cena como és tu. Não pode. Se ele interpretar, vai ser lacração também. Não pode. Vamos lá. Adriana, Catarina, que nome bonito, né? Agora, essa teoria que ela somatizou e bota a culpa. Mas o que a gente está falando aqui, Adriana, Catarina, Magalhães? A gente só está fazendo uma ilação, é uma elucubração. Você já ouviu falar disso? A gente está falando, eu acho que aconteceu alguma coisa no passado dela. Ô, meu saco! Pega seus 20 reais de volta aí. Queria pagar uma pergunta, com certeza ele ia me chamar de ante. Pode perguntar, Roseli, se eu pegar aqui. Só a Fontanelli pede de 50 mil para cima. Fontanelli é traíra, não manda foto de verdade. Estou perplexo com o Léo Lins, mas pergunta, ela está projetando, somatizando um pai do... Não acho, não, Luiz. Não acho. Como tudo aconteceu no nariz dele, aconteceu embaixo do nariz dela, né? Lá em 2016, o Danilo fala isso, ela se incomodou,
falou para ele que estava incomodado com aquilo, mas não falou, eu fui eu fui assediada, não falou nada disso. Ela só vai perceber isso em 2020 com a história da Dani Calabresa. Mas eu não acho que ela está somatizando um pai no Danilo, coisa nenhuma. O que eu falei é que eu acho que alguma coisa aconteceu na vida dela, eu não sei se na infância, se é na adolescência, que esse caso pode ter disparado. Eu acho. Estou com gatilhos. Processar até quinta geração por ter nascido no sertão e trabalhar no sol e cuidar de todos. Queremos o Ricardo Ventura analisando isso aqui. Quem é a mãe do menino Paulo Felipe? Feltrolha. Você não acha que essa acusação seguida de papo de racismo, ela ser preta, parece... Eu já falei sobre isso, né? Se foi um gatilho causado pelo aborto? Então, ela sofreu, não sei. Está travando ou é minha net? Vende aí esse computador Itautec e compra um novo. A denúncia dele para o Otávio Mesquita está certíssimo. O problema foi que ele falou do Danilo Gentili. Ela falou, né? Imagina que como eu estou charmoso. Como estou? Eu sou charmoso.